No ano 2000, a FIFA organizou a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes. O torneio, que foi realizado no Brasil, até hoje gera discussão e polêmica. Teve um suposto desinteresse dos clubes europeus, teve uma fórmula de disputa criticada, teve polêmica sobre os clubes participantes. Eu vou contar tudo em detalhes nesse vídeo especial, então fica aí. O ano de 2000 parece que terminou ontem, mas lá se vão 25 anos desde a época em que a maior preocupação do mundo era o tal do bug do milênio. Ninguém sabia se os computadores iriam atualizar os calendários de 1999 para 2000 ou se os computadores iam zerar tudo e o mundo entraria num colapso digital. Mas no fim das contas nada aconteceu, o mundo continuou o mesmo e para os fãs do futebol o ano já começava com uma novidade no calendário. A primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que a gente costuma chamar de Mundial de Clubes para facilitar. A ideia de criar um torneio que reunisse times do mundo todo começou a ser discutida lá na década de 1960. Mas por falta de apoio das federações nacionais e também por falta de um calendário que atendesse às exigências de todo mundo, o projeto ficou engavetado por várias décadas. Nos anos 60, 70, 80 e 90 foi disputada a Copa Intercontinental, que a gente também costuma chamar de Mundial Interclubes. Essa Copa reuniu os campeões da Libertadores e da Champions League, e aí o vencedor desse jogo era declarado campeão mundial. Santos, São Paulo, Flamengo e Grêmio são os clubes brasileiros que já venceram essa Copa Intercontinental e por isso são considerados campeões mundiais. A FIFA nunca foi contra a realização dessa Copa Intercontinental, mas também nunca foi 100% a favor. Tanto é que até hoje a entidade é bastante relutante em declarar os vencedores da Copa Intercontinental como campeões mundiais. Cada hora o pessoal lá da FIFA tem uma opinião diferente. Uma hora reconhece, outra hora não reconhece, coloca o torneio em outra prateleira. Enfim, essa é uma discussão que provavelmente nunca vai ter fim. Em 1993, a alta cúpula da FIFA se reuniu em Las Vegas para discutir, entre outras coisas, a criação de um campeonato mundial oficial da FIFA. 3 anos depois, em 1996, finalmente o Comitê Executivo da FIFA aprovava a criação de uma Copa do Mundo de Clubes. A ideia inicial da FIFA era lançar o campeonato em 1999, como noticiou o Jornal do Brasil no dia 24 de julho de 97. Na nota, o jornal afirma que o plano da FIFA era realizar o torneio a cada 2 anos, sempre no mês de julho e reunindo 8 times. Os campeões da América do Sul, da América do Norte, Central e Caribe, Europa, África, Ásia, Oceania e ainda o campeão nacional do país sede e o campeão da Copa Intercontinental do ano anterior. No dia 8 de junho de 1999, num congresso na cidade do Cairo, no Egito, a FIFA finalmente confirmou a realização da primeira Copa do Mundo de Clubes. O torneio seria realizado no ano 2000 e o Brasil seria o país sede, superando as candidaturas de Arábia Saudita, Uruguai e México. Ainda nesse congresso ficou definido que os jogos seriam disputados nos estádios do Maracanã, no Rio de Janeiro, e no Morumbi, em São Paulo. Torneio confirmado, restava então definir quais seriam os times participantes. E aqui já começou a bagunça e a polêmica. Como eu comentei, o plano era reunir os 6 campeões continentais do mundo, mais o campeão nacional do país sede, no caso o campeão brasileiro, e também o vencedor da última Copa Intercontinental. Começando pela Ásia, o campeão da Liga dos Campeões Asiáticos era o Júbilo Iwata, do Japão. Mas a Federação Asiática indicou outro time para participar do Mundial, o Al Nassr, da Arábia Saudita, que era o atual campeão da Supercopa da Ásia em 1998. Ou seja, nada fazia sentido. Na Oceania, nem mesmo existia um campeonato continental. Uma competição teve que ser criada às pressas para definir o representante da Oceania, que acabou sendo o South Melbourne, da Austrália, num torneio cheio de times amadores e com placares do tipo 10-0, 16-0, enfim, um nível técnico bastante baixo. Na África e na América do Norte e Central, as coisas pelo menos fizeram mais sentido. Os times classificados foram o Necaxa, do México, campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF de 99, e o Raja Casablanca, do Marrocos, campeão da Liga dos Campeões Africanos de 99. Na Europa, o campeão da Champions League 98-99 era o Manchester United, que a princípio se recusou a jogar o Mundial no Brasil, mas acabou mudando de ideia para não prejudicar a candidatura da Inglaterra para sediar a Copa do Mundo de 2006. O Real Madrid era o atual campeão da Copa Intercontinental e também foi incluído na lista dos participantes. Faltava definir então os representantes da América do Sul e do país sede. O esperado era que a FIFA indicasse o campeão brasileiro de 99 e o campeão da Libertadores também de 99. Mas a FIFA não é lá muito conhecida por seguir a lógica e acabou tomando uma decisão que se baseava puramente em
interesses comerciais e garantia, de certa forma, o interesse do público local nos jogos. Como as partidas do Mundial seriam disputadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, fazia mais sentido para a FIFA indicar um time de São Paulo e outro time do Rio de Janeiro. Os convidados então foram o Vasco, campeão da Libertadores de 98, e o Corinthians, também campeão brasileiro em 98. As justificativas, no entanto, foram as de que não haveria tempo suficiente para aguardar o final da Libertadores e o final do Brasileiro de 99 para saber quais seriam os times que jogariam o Mundial. No caso do campeão do país sede, se a FIFA aguardasse a definição de quem seria o campeão brasileiro em 99, daria na mesma, porque o Corinthians também venceu o Brasileirão de 99 e estaria no torneio de qualquer forma. Já no caso da Libertadores, o campeão de 99 foi o Palmeiras, que, pela lógica, seria o time indicado para participar do Mundial. O Palmeiras acabou sendo convencido a abrir mão da sua vaga no Mundial de 2000 em troca de uma participação assegurada no Mundial de 2001. Esse Mundial de 2001 seria realizado na Espanha, mas acabou sendo cancelado e o Palmeiras acabou ficando na mão. Mas essa história desse Mundial de 2001 eu conto em mais detalhes em outro vídeo. Então essa foi a lista final dos participantes do Mundial de Clubes de 2000. No grupo A, com jogos disputados em São Paulo, Corinthians, Real Madrid, Al Nassr e Raja Casablanca. No grupo B, sediado no Rio de Janeiro, Vasco, Manchester United, Necaxa e South Melbourne. Os campeões de cada grupo fariam a final do torneio e os segundos colocados disputariam a decisão pelo terceiro lugar. Com um calendário extremamente apertado, os jogos da primeira e da segunda rodada foram disputados com um intervalo menor do que 48 horas. No grupo A, a rodada inaugural rolou no dia 5 de janeiro. O Corinthians venceu Raja Casablanca por 2-0, com gols de Luizão e Fábio Luciano. A partida começou às 9h15 da noite e terminou ali por volta das 11 da noite. No dia 7 de janeiro, às 6h15, o Corinthians voltava a campo para enfrentar o Real Madrid. E os dois times tinham elencos absurdos. O Corinthians com Dida, Vampeta, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Rincon, Luizão, Edilson. O Real Madrid com Cacilhas, Roberto Carlos, Hierro, Raul, Sávio. Quem abriu o placar foi o Anelka, depois de desviar uma daquelas cobranças de 400 km por hora do Roberto Carlos. O Edilson empatou para o Corinthians ainda no primeiro tempo. Luizão na área, o matador pancou. Gol de Edilson! O segundo gol corintiano foi uma pintura. O Edilson botou a bola no meio das pernas do Carembô e mandou pro gol. Eu sou o Edilson, o capeta! O Real Madrid empatou novamente com o Anelka, ficando sozinho, cara a cara com o Dida e driblando o goleiro. O Real Madrid ainda teve a chance de virar o jogo depois da marcação de um pênalti, que o Anelka desperdiçou. Foi Dida! No final do jogo ainda rolou um princípio de treta e a partida acabou com um placar de 2-2. Na última rodada, o Real Madrid venceu o Raja Casablanca por 3-2 e o Corinthians bateu o Al Nassr por 2-0, com gols do Ricardinho e do Rincon. Corinthians e Real Madrid chegaram aos 7 pontos, mas o Corinthians acabou se classificando pelo saldo de gols maior. Isso gerou reclamações por parte do técnico do Real Madrid, o Vicente Del Bosque, já que o Corinthians jogou logo após a partida do Real Madrid e por isso já sabia qual resultado precisava para se classificar. O técnico corintiano, Oswaldo de Oliveira, devolveu a reclamação, dizendo que o Corinthians teve menos tempo de descanso entre os jogos do que o Real Madrid e por isso não teve nenhum privilégio na tabela da competição. Enfim, críticas e farpas trocadas, o Corinthians se garantiu na final para enfrentar o Vasco. O time carioca teve uma campanha irretocável na primeira fase. O Vasco também tinha um daqueles times históricos, Mauro Galvão, Felipe, Juninho Pernambucano
e um ataque formado por Romário e Edmundo, praticamente uma seleção. Na estreia, vitória por 2-0 sobre o South Melbourne, com gols de Felipe e Edmundo. No segundo jogo, o Vasco bateu o poderoso Manchester United, jogando num daqueles dias bastante quentes do verão carioca. O Vasco abriu 3-0 ainda no primeiro tempo, com 2 gols do Romário e um golaço do Edmundo. Edmundo, olha a finta do Edmundo, maravilhosa! Gol do Vasco, Edmundo! Mais uma finta desconcertante no zagueirão, que dizem é o máximo, é o máximo, é o máximo! E o que Edmundo é? Na última rodada, vitória por 2-1 sobre o Necaxa, com gols de Odivan e Romário. E classificação garantida para enfrentar o Corinthians na final. Antes da final, Real Madrid e Necaxa disputaram o terceiro lugar. No tempo regulamentar, empate em 1-1 e a decisão foi para os pênaltis. O Necaxa errou uma cobrança, mas o Real Madrid errou 2, e aí o terceiro lugar acabou ficando com o time mexicano. Pode ser papo de perdedor, pode não ser, mas o fato é que o Real Madrid e o Manchester United não levaram o torneio tão a sério assim. O Roberto Carlos chegou a dizer numa entrevista que o elenco do Real Madrid tratou o torneio como uma pré-temporada e que os jogadores iam dormir 5 da manhã nos dias das partidas. Logo em seguida da decisão do terceiro lugar, Corinthians e Vasco entravam em campo no Maracanã para a grande final, que iria coroar o primeiro campeão mundial de um campeonato oficial da FIFA. Os dois times tiveram boas chances de abrir o placar e o Vasco chegou a balançar as redes com o Ramon. Boa bola pro Ramon, impedido não vale. Bandeirinha uruguaio marcou a posição irregular. O calor forte e o cansaço dos jogadores também contribuiu para que o placar não saísse do zero. O Corinthians praticamente não teve férias entre o final de 99 e o começo do ano 2000. Numa época em que o Brasileirão ainda tinha um mata-mata e a final era disputada em 3 jogos, o Corinthians jogou a terceira partida da final contra o Atlético Mineiro em 22 de dezembro de 1999. 14 dias depois, em 5 de janeiro de 2000, o Corinthians estreava no Mundial. Num período de 9 dias, o Corinthians já ia disputar sua 4ª partida. O Vasco, que chegou na fase final do Brasileirão de 99, teve alguns dias a mais de descanso, mas também sofria bastante com a sequência de jogos. A partida foi para prorrogação, mas o placar não mudou, 0-0, e a decisão do Mundial ia para os pênaltis. Rincon abriu as cobranças para o Corinthians e fez um gol chorado, com a bola batendo na trave antes de entrar. Romário foi o primeiro a cobrar pelo Vasco e o goleiro Dida quase defendeu, mas a bola entrou. 1-1. Fernando Baiano fez o segundo do Corinthians, com o goleiro Elton se adiantando uns 15 metros. Alex Oliveira empatou para o Vasco, 2-2. Luizão fez o terceiro do Corinthians e o Dida defendeu a cobrança do Gilberto, Corinthians 3-2. O Edu marcou o 4º gol do Corinthians e o Viola descontou para o Vasco, Corinthians 4-3. Em seguida, o Elton defendeu a cobrança do Marcelinho Carioca e botou o Vasco no jogo de novo. O próximo a bater era o Edmundo. Se ele fizesse, empatava tudo e aí a gente ia para as cobranças alternadas até alguém errar. Se o Edmundo perdesse, o Corinthians era campeão mundial. O Edmundo foi para a cobrança e mandou para fora. Lá vai Edmundo, partiu para fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! Corinthians, campeão do mundo! Edmundo bateu para fora o pênalti. Festa corintiana no Maracanã. Anos depois, em entrevista na extinta Fox Sports, o Edmundo comentou sobre o pênalti perdido, que com certeza marcou a carreira dele. Para mim, eu estava muito tranquilo. É difícil falar isso e perder, né? Por quê? O Dida tinha recém estado comigo na Copa do Mundo de 98. Enfim, eu treinava com ele todos os dias e eu só batia cruzado. Batia 80% dos pênaltis cruzados. E eu sabia que o Dida ia cair para o lado, né, para a batida cruzada, para o lado direito dele. E a minha infelicidade foi que eu tirei demais, mas eu estava muito tranquilo. Eu tive uma lesão num jogo contra o Cruzeiro, faltavam exatos 25 dias para o início do Mundial. E os médicos davam 45 dias para eu me recuperar. Eu peguei a minha família, me hospedei no Otton, no hotel em Copacabana, onde o Vasco
se concentrava para ficar mais próximo do Vasco e dos médicos. E eu acordava todos os dias, Natal, Ano Novo, todos os dias, 7 horas da manhã, e só voltava às 10 horas da noite. Eu fiz todos os tipos de tratamento que você possa imaginar. E aí o final dessa história, final de tudo, é na hora que eu perco o pênalti. Isso sim, pós essa penalidade, é que eu fico triste, porque eu fiz um esforço tamanho para estar ali, joguei um Mundial fantástico e terminar daquela maneira foi frustrante. Como eu comentei aqui nesse vídeo, a FIFA tinha planos para fazer um Mundial de 2001 na Espanha. A tabela do torneio chegou a ser divulgada e o Palmeiras, confirmado nesse Mundial de 2001, chegou até a vender pacotes de viagens para os torcedores assistirem os jogos na Espanha. Mas a falência da empresa ISL, parceira comercial da FIFA, acabou com os planos do campeonato, que foi cancelado e só foi retomado em 2005, quando mais uma vez um time brasileiro venceu, dessa vez o São Paulo, batendo o Barcelona na final. Eu pretendo criar um vídeo só sobre esse Mundial cancelado de 2001, porque tem bastante história legal, então fica ligado que em breve esse vídeo sai por aqui. Para não perder nenhum conteúdo novo, é só se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar sabendo sempre que um vídeo novo pintar por aqui. Se você gostou do vídeo e se puder, deixa um like aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Eu fico por aqui e até o próximo jogo.